padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abramos nosso coração para que a força do Espírito Santo nos impulsione neste caminho de conversão, neste tempo de Quaresma que vivemos como graça de Deus nesta segunda semana. E aqui tomo da palavra de Deus de hoje, quando Abraão disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Nosso desafio existencial maior é a competência para escutar. Indica-nos bem nos seus sermões sobre o Antigo Testamento Santo Agostinho, quando ele recomenda: escuta o Evangelho, observa e considera os pensamentos de dois homens. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquetes esplêndidos todos os dias. Santo Agostinho diz: não te deixes iludir pela aparente felicidade daquele que se vestia de púrpura e linho e de todos os dias se banqueteava requintadamente. Era um orgulhoso, um ímpio, que só pensava em vaidade, só cobiçava vaidades. No dia em que morreu, desvaneceram-se todos os seus pensamentos. Um pobre chamado Lázaro ficava sentado no chão junto à porta do rico. Não disse o nome do rico, mas o do pobre. Deus não pronunciou o nome daquele que era conhecido de todos, mas o do desconhecido. Não te admires, diz Santo Agostinho. Deus proclamou o que encontrou escrito no seu livro. De fato, dos ímpios é dito: sejam riscados do livro dos vivos e entre os justos não sejam inscritos. Também aos apóstolos, quando se vangloriavam porque no nome do Senhor os demônios a eles se submetiam, embora se tratasse de coisa bastante extraordinária, a fim de que não se orgulhassem como acontece com os homens, disse: não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus. Assim Deus, que habita nos céus, meu irmão, minha irmã, calou o nome do rico, porque não o encontrou inscrito no céu, e pronunciou o nome do pobre, porque o encontrou, ou antes ordenou que fosse ali inscrito. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto do Pai. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amado e amada de Deus, este é o risco da nossa vida. Como correu este homem que se vestia de roupas finas e elegantes, dava esplêndidos banquetes e festas, não escutava a dor do outro, como Lázaro, ali presente na porta do rico, cheio de feridas, até que os cachorros vinham lamber as suas feridas.
Morreu o pobre, os anjos o levaram para junto do pai Abraão. Morreu também o rico, foi enterrado. É levado para junto de Deus quem o escuta. É enterrado, isto é, dá um fim à sua própria vida quem não o escuta. Por isso, ele grita: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. E o Senhor, Abraão, lembra-lhe que há um grande abismo entre eles, porque ele recebeu os bens na terra e foi orgulhoso, não repartiu, não foi capaz de ver e de sentir e de acolher o clamor do outro pobre e sofredor. Esse grande abismo existe, portanto, entre aqueles que não escutam a Deus e aqueles que de fato se põem na escuta de Deus. Por isso mostra que aquele abismo entre eles não pode ser superado. Então o que acontece? O rico insiste: eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para preveni-los, para que eles não venham aqui também neste lugar de tormento. Para não cair no lugar do tormento é preciso escutar, como o Senhor diz. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. E o rico insistia: mas se não for um dos mortos até eles, certamente não vão se converter. Compreendeu que precisam de conversão, mas a conversão só vem quando se escuta. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, diz o pai Abraão, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O importante é o temor de Deus. Sem o temor de Deus, somos soberbos e orgulhosos e nos afastamos do amor. Adverte-nos nos tratados sobre os Salmos Santo Hilário, bispo, ao dizer: feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Trilhemos os caminhos de Deus, abramo-nos ao seu Espírito Santo para que ele nos conduza. Supliquemos esta graça unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira